Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à aula de Educação Física. Estamos na unidade 2. Eu sou a professora Elisângela, juntamente aqui comigo, a professora Iris. Seja bem-vinda. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, o componente aí de Educação Física na unidade 2. Tem muita coisa bacana. Exato. Então, vocês tiveram aí a unidade 1, viram muito a professora Iris e agora a professora Elisângela vem aqui. Professora Iris também vai fazer essa primeira aula, depois eu sigo na unidade 2 e aí a gente vai se ver novamente, né, professora, juntas aí no segundo ano. Exato. Mas sem perder tempo, vamos conhecer a nossa unidade? Vamos ver o que nós temos aí de proposta? Então nós temos aqui algumas aulas, né, aulas que vão ter prática, aulas que não vão ter. A nossa primeira aula, que é a aula de hoje, aula 9, ela vai falar sobre exercício físico e o esporte para o condicionamento físico e saúde. A aula 11, nós vamos falar sobre o que, professora Iris? A energia para atividade física e esporte. E aí, na sequência, nós temos na aula 12, atividade física e seus efeitos no músculo. Vamos ter a aula 13, que vai falar sobre as manifestações culturais dos esportes de aventura e na natureza. E na aula 14, professora Iris, manifestações culturais e representações da ginástica. E aí, fechando a nossa unidade, nós vamos ter uma aula nova na mediação tecnológica, que são, né, o assunto aqui relacionado às tribos urbanas e suas manifestações nas práticas corporais. Essa unidade nós vamos refletir então em torno das práticas corporais, pensando aí a perspectiva da sociedade e seus efeitos na saúde. Então vem aqui comigo com a professora, que a gente vai fazer aqui uma breve introdução. Nós temos no primeiro ano já a abordagem do novo ensino médio. Então nós já temos aí uma perspectiva com objetos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, tem habilidades, tem competência, então vem com uma pegada diferente essa primeira aula. Então agora nós vamos apresentar para você quais são as competências, das 7 competências da área de linguagem que nós vamos estudar nessa unidade e na sequência quais são as habilidades que nós também vamos estudar nessa unidade. Então acompanha comigo aí de olho no slide. Então nós temos aqui as competências. Então a primeira competência, eu não trouxe ela aqui na íntegra, eu trouxe só uma síntese. Então a gente tem aqui compreender o funcionamento das diferentes práticas corporais. É a competência que nós vamos alcançar aí até o final do ensino médio, mas nós já vamos começar a estudar ela aqui. E na competência 2, professora Iris? Nós temos aí exercitar o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Perfeito. E na competência 3, que nós estamos trabalhando nessa unidade, utilizar diferentes linguagens corporais para exercer autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E na competência 4, professora? Nós temos aí reconhecer as formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. E para fechar a nossa unidade 2, nós temos a competência 5, que especificamente é a competência que mais fala da educação física. Então nós vamos ter aqui compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais. Na sequência, agora, nós vamos ver as habilidades. Então, aqui nós trouxemos para vocês a aula, as aulas correspondentes e a habilidade. O que eu quero destacar para você? Justamente o código alfanumérico aqui. Então, nós temos aqui 201, que equivale à competência 2, né? 501, que equivale à competência 5. Então, na aula 9, nós vamos trabalhar a habilidade 201. Na aula 11 e 12, nós vamos trabalhar a habilidade 501. Vamos seguir. E na aula 13, professora Iris? Será a 304, que corresponde à aula 3. Exato. Então, aqui é 304, que corresponde à nossa competência 3. E na aula 14, nós vamos trabalhar a habilidade 101, que corresponde à competência 1. E na aula 15,
a habilidade 401, que corresponde à competência 4. Eu preciso reforçar aqui novamente com você, porque quando você for ver o início da nossa aula, você sempre vai ver esse código alfanumérico. Então, ele vai aparecer na aula. E aí, você já vai saber ler. Você vai olhar e vai dizer assim, 501, então competência 5, habilidade 1. É 101, competência 1, habilidade 1. E isso vai aparecer no primeiro, no segundo e no terceiro ano, conforme o conteúdo que a gente vai trabalhando, ok? Claro para você? Acho que sim, né, professora? Tranquilo, né? Agora eles já estão acostumando aí com o novo referencial. Exato. Agora nós vamos conhecer a nossa primeira aula. Acompanhe aí comigo. Nossa primeira aula é sobre o que mesmo, professora Iris? Aula 9, exercício físico e esporte para o condicionamento físico e saúde. Perfeito! Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nossa agenda, então. Nós vamos falar sobre os conceitos e diferenças, né? E nós vamos conceituar atividade física, exercício físico e esporte, conceituar e diferenciar, as definições e aplicações, e aí nós vamos ver saúde, aptidão física e promoção da saúde. E no segundo momento da aula, professora Iris, teremos aí os aspectos legais da saúde, da promoção da saúde e da atividade física, e na sequência, o condicionamento físico. Por quê e para quê? Perfeito. E aí, quando a gente vem para essa pergunta, né? Condicionamento físico, por quê e para quê? A gente já começa a pensar. Então, por que é importante a gente aprender educação física, né? Então, hoje nessa aula você vai refletir muito sobre o que eu chamo de tríade, né? Que é saúde, aptidão física e qualidade de vida. Nós vamos refletir muito sobre isso. Mas, muito mais que isso, nós vamos aprender os conceitos. Você não vai sair dessa aula hoje sem diferenciar que os conceitos têm ali coisas que a gente vai começar a se policiar na hora que vai falar. Vamos ver o nosso objetivo de aprendizagem agora? Bora lá! Acompanha comigo aí o nosso objetivo. Então, nós temos aqui qual o objetivo de aprendizagem para a aula 9, professora Iris? Temos aí o objetivo 1 aí, como compreender a influência dos marcadores sociais na oportunidade e nas formas de experimentar as práticas corporais. Perfeito! Então, aqui nós temos novamente o nosso código que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos 201, que equivale a competência 2, habilidade 1, que seria esse objetivo de aprendizagem. E o segundo objetivo de aprendizagem, identificar os aspectos conceituais e legais que são determinantes da saúde, da promoção da saúde e da atividade física no âmbito nacional e internacional, reconhecendo a atividade física como uma necessidade social na comunidade local e regional. Qual que é o nosso código alfanumérico, professora Iris? Final dele ali 201, que corresponde à competência 2 e habilidade 1. Exato. Aí o aluno deve estar perguntando, e esse LGG é o que, professora? Linguagens, né? O código de linguagens. E o EM, professora? O ensino médio. Ok? Então vamos seguir, né? Primeiro tópico aqui, professora, conceitos e diferenças da atividade física, exercício físico e esporte. Será que tem diferença? Tem diferença sim. Como que o aluno vai identificar essa diferença? Ele primeiro precisa entender o que é atividade física. Olha a dica da professora. Olha a dica da professora. E a gente conversou várias vezes na unidade 1 falando aí sobre o que era atividade física. Então, para ele vai ser fichinha. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer o conceito no slide chave. Eu venho com vocês aqui para a gente refletir sobre a diferença, ok? Então, de olho aí, sem piscar, vamos iniciar aí a parte mais conceitual. Então, quando eu falo de atividade física, eu vou pensar essa atividade física como lazer, eu vou pensar essa atividade física como estética, eu posso pensar essa atividade física como um condicionamento físico ou até mesmo como saúde e qualidade de vida. Perfeito! Então, a atividade física ela vai ter diferentes aplicações conforme o seu objetivo. Mas aí, em 1985, foi definido o conceito de atividade física. Então, que vai dizer que é qualquer movimento corporal. E esse movimento corporal que tenha gasto energético. Perfeito, professor. Isso aqui nós já vimos na unidade 1. Perfeito.
E aí, como que isso vem diferenciando? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar são os domínios da atividade física. Então, esse qualquer movimento corporal, independente se é estética, se é saúde, se é condicionamento físico, ele vai estar presente na nossa vida de forma diferente. Então, hoje a gente tem atividade física no nosso deslocamento, a gente tem atividade física nas atividades domésticas, nos estudos, no lazer, e a gente tem atividade física quando a gente decide treinar, quando a gente decide adotar uma prática de atividade física, sair daquele estágio, né, de preparação, entrar no estágio de manutenção. Então, a gente tem atividade física. Mas essa atividade física, ela tem um nome. E é isso que a gente vai refletir agora na sequência da aula. Então, acompanha comigo aí no slide para a gente ver, então, essa divisão, os domínios da atividade física, e na sequência a gente já vai conceituando o outro, né? Que é o quê, professora Iris? O exercício. Exatamente. O exercício, que é a atividade física que mais a gente prega aqui como profissionais de educação física. Então, vamos lá? Bora Fica lá. comigo aí sem piscar. Então, a gente tem aqui nos domínios, né? Como eu disse, inclusive atividade física no trabalho. Então, a atividade física, ela promove interação social. Interação social, e geralmente quando você pratica atividade física vai beneficiar também a sua dimensão social. E aí, como que fica? Eu faço atividade física ou exercício físico, professora Iris? Depende. Depende. E aí vai depender o quê? Vou ter que analisar a prática. Então, a atividade física, ela pode ter objetivos diferentes. Como eu disse no início, pode ser estética, condicionamento físico, lazer, recreação. E ela pode ter objetivos diferentes da aptidão física. Então, para eu dizer que eu faço um exercício físico, eu tenho que pensar exatamente a melhoria dessa aptidão física. Então, quando eu tenho um exercício, eu tenho um objetivo. E esse objetivo vai demandar melhoria na aptidão física. O que mais que a gente precisa pensar em relação ao exercício? Que o exercício físico ele é uma atividade repetitiva, planejada, é estruturada, tem acompanhamento profissional e objetiva a melhoria da aptidão física. Para eu poder dizer que o exercício físico, então, tem toda essa estruturação, todo esse planejamento, o que a gente precisa pensar aqui agora, professora, para dizer para eles o que é o exercício? Bom, a gente tem que se perguntar se ele tem aí uma frequência, uma duração, uma intensidade, né? Aí sim eu vou entender como exercício físico. Agora, se eu tô tendo um gasto energético acima dos níveis de repouso, sair da minha cama, mas esse nível de energia e gasto foi muito pouco, foi quase insignificante, aí eu já tô mencionando pro lado da atividade física. Exato. Aí, por exemplo, o aluno fala, professor, então se eu tiver uma frequência para eu lavar minha louça, se eu tiver uma intensidade para eu lavar a louça, se eu calcular tudinho, eu posso dizer que é exercício? Se um profissional tiver prescrito para você, hoje você vai lavar a louça em 1 minuto, amanhã você vai lavar em 30 segundos. Então, quando você tem controle da frequência, duração e intensidade e tem o acompanhamento do profissional de educação física, então você está fazendo exercício físico. Isso. Ok? E aí tem uma outra nomenclatura que é usada muito, que é a atividade física sistematizada. Então você pode dizer, eu faço uma atividade física sistematizada, estou fazendo exercício. Mas se você diz, faz atividade física, você não está remetendo que precisa ir com um profissional. Você está remetendo àquela atividade que você pode fazer por conta. É aquela atividade que vai para um lazer, vai para uma saúde, uma qualidade de vida, mas que não vai ter melhoria da aptidão física, ok? Vamos seguir? Acompanha comigo aí. Aí nós temos aqui, então, o que seria o esporte, professora Iris, né? O esporte, ele pode ser considerado uma atividade física? Pode. Pode. Tem movimento, não tem? Tem. Tem gasto energético, não tem? Sim. Mas aí qual que é a diferença? É justamente que ele é uma atividade competitiva. E ele é uma atividade competitiva que pode ser formal ou informal, mas tem regras, né? Pode ser institucionalizada. Então, o fato de ser uma prática esportiva vem junto o quê? A palavra
competição. Então, se eu vou fazer um esporte no lazer ou um esporte de alto rendimento, gera competição. Se você vai jogar um futsal, tem competição. Sim. Tem 2 times ali competindo. Então, tem gasto energético, tem movimento, tem competição. É uma atividade física, só que ela é diferente daquela sua atividade física de lavar louça. É diferente daquela atividade física que você vai fazer na academia, com acompanhamento do profissional, ok? Vamos seguir? Tem mais coisas aí, acompanha. E aí, como que fica, né? Esporte ou atividade física? E aí, professora Iris? Vamos ver o que diz cada um. Quando a gente fala do esporte, a gente fala muito das regras, né? Então, a gente vai pensar aí nos padrões dessas regras, vai pensar aí que ele tem uma entidade que vai organizar todas essas regras, vai exigir aí aspectos técnicos, táticos e organizacionais também. Perfeito. Então, para eu dizer que eu estou praticando um esporte, eu vou ter que me atentar a essas características, né? Vai envolver aí regras, vai envolver competição, vou considerar também os aspectos técnicos, táticos, dependendo se for uma competição formal. E aí, quando eu falo da atividade física, são práticas que vão estar ali desestruturadas, né? Não tem ali uma padronização, uma regra. Ela vai contemplar tanto o que é formal quanto o que é organizado, mas no geral, eu posso considerar o esporte como uma atividade física. E aí, a gente fechando esse tópico, então quais são as relações existentes entre os três, né? Atividade física, exercício físico e esporte. Eu posso dizer que o exercício é uma atividade? Posso. Eu posso dizer que o esporte é uma atividade? Posso. Então, dentro da atividade física, eu tenho exercício físico e tenho o esporte. Qual que é a diferença? Vamos lá. No exercício físico, ele é estruturado, acompanhado pelo profissional de educação física, tem frequência, duração e intensidade. E no esporte, o movimento corporal é competitivo, tem regras pré-estabelecidas. Então, eu já diferencio de uma atividade física convencional, que pode ser simplesmente o ato de lavar a louça. Será que ficou dúvida, professora Iris? Bom, ele deve estar falando assim, prof, então tudo é movimento corporal. Sim, tudo é movimento corporal, tudo eu vou executar aí. O problema, ou o que vai diferenciar, é se há uma sistematização, tanto para a parte de regras, ou se há uma sistematização em relação ao exercício com frequência, com intensidade, com duração, e aí a gente vai poder diferenciar, mas todos se compõem e vão para a atividade física. Exato, a atividade física é o grande grupo, Isso. Mas aí para eu especificar exercício físico, eu tenho características para dizer que é exercício físico. Eu tenho características para dizer que é esporte, ok? Então vamos seguir que tem um próximo tópico. E qual que é o próximo tópico, professora Iris? Definições e aplicações. Saúde, aptidão física e a promoção da saúde também. Perfeito. Então aqui nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre esses conceitos. Lembrando que o conceito de saúde a gente já trabalhou na unidade 1. Então a gente vai retomar ele aqui para associar a aptidão física e promoção da saúde. Então, nós sabemos que quando eu falo de saúde, eu não falo somente de ausência de doenças, né? E sim vai envolver um bem-estar físico, mental e social. E quando a gente fala de promoção da saúde, a gente está falando do que exatamente, professora Iris? A gente está falando de um processo para aumentar ou então melhorar o controle dessa saúde em relação a um grupo grande que se chama população. Perfeito! Então, nós buscamos a promoção da saúde constantemente, e isso em grandes grupos populacionais. O que a gente precisa diferenciar hoje na aula? Que prevenção é diferente de promoção. Então, quando eu digo que estou com promoção da saúde, eu penso uma ação para o todo, para a população, para o grande grupo, né? Então, é uma ação generalizada. Quando eu falo de prevenção da saúde, eu falo de uma ação antecipada, uma ação mais específica. E essa prevenção, ela pode ser individual
ou coletiva. Então a gente vai diferenciar promoção da saúde, o coletivo, o populacional, é uma ação geral. Tem os Ministérios da Saúde, o Ministério da Saúde que faz constantemente ações de promoção da saúde, e a prevenção ela é individual, pode ser coletiva também, mas é uma ação específica. Por exemplo, prevenção da Covid. É uma ação individual, fala assim, vou usar máscara, vou lavar as mãos, né, vou tomar vacina. Tem um coletivo, tem um individual, mas tem um individual também. Exato. Ok? Então diferenciamos o que é prevenção de promoção. Então vamos seguir porque tem mais coisa aí, acompanha comigo. E aí as dimensões, professora Iris, nós falamos disso na unidade 1, não foi? Falamos, temos 3 dimensões aí muito importantes, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão social, onde nessa primeira, na física, a gente pode perceber aí a ausência de doenças ou de incapacidade. E aí nós temos na mental a ausência de distúrbios, né, mentais, e na social a capacidade de interação no meio social. Nós também falamos que essas 3 dimensões aqui é muito difícil a gente conseguir equilibrar as 3, né? Sempre vai ter uma ali que a gente vai estar de alguma forma, em algum momento ali precisando melhorar. Então ter os 100% aí de saúde é muito complexo, ok? Então vamos seguir. E qual que é o nosso desafio então em saúde pública, professora Iris? Será aí de enfrentar, né, os múltiplos problemas de saúde que afetam as populações, né, a população humana e os seus entornos. Perfeito. Então, quando eu falo do conceito de saúde, e aí eu digo assim que a promoção da saúde é uma ação generalizada, e aí eu quero que você comece a refletir comigo. Hoje nós temos muito problema de saúde pública, né? Você vai olhar diabetes, hipertensão, câncer, a própria Covid-19 é um problema de saúde pública. E aí nós temos que lidar com tudo isso, os fatores de risco, os fatores que vão se prevenir, o que a gente pode fazer. E isso tudo são problemas a nível de governo, a nível de município, a nível de comunidade que a gente precisa, né, refletir sobre isso. Mas onde que entra a atividade física nessa história? Onde Como que prevenção. Né, prevenção aí dessas doenças. Perfeito, então nós já vimos, temos a promoção e nós temos a prevenção. Vamos seguir. Uma ação antecipada. Isso, então vamos lá, continua com a gente aí. Então nós temos aqui uma evolução do conceito de saúde. Então, para eu dizer que é uma dimensão, um completo bem-estar físico, mental e social, houve um processo aí de discussão histórica. Então nós vamos retomar um pouco da história agora. Então, em 1978, nós tivemos então um movimento em prol da saúde com o objetivo de transformação da saúde. Isso iniciou a partir da Conferência de Alma-Ata. Então foi o primeiro grande movimento internacional que o foco era transformar isso, ou seja, dar uma ênfase, ampliar as possibilidades, trazer as bases conceituais, as políticas para que essa promoção da saúde, a saúde chegasse. Antigamente, na década de 60, a saúde era ausência de doenças. Quando veio o movimento internacional, a escrita da Declaração de Alma-Ata em 1978, qual foi a grande conquista? A grande conquista foi a proposta Saúde para Todos. Então isso chegou de forma com equidade, com igualdade. Então começou a briga no sentido de dizer, peraí, todos têm saúde, todos merecem esse acesso à saúde, o acesso universal à saúde. Então começou esse movimento internacional. A Alma-Ata, ela foi uma conferência que aconteceu em 1978. Então o que eu quero que você anote aí? Que as conferências, elas são essenciais e até hoje tem conferências de saúde. E toda vez que a gente tem uma conferência, professora Iris, a gente debate os problemas de saúde. Então, o que é importante você lembrar? Que quando eu tenho essa conferência, eu tenho um conjunto de pessoas ali discutindo os problemas da saúde e buscando soluções. E dali sai um documento.
um documento dizendo o que vai ser para promoção da saúde, o que vai ser para prevenção. E isso tudo começou a partir de 1978. E aí esse documento ele vai reger aí todas as políticas públicas voltadas para a saúde. Exato. Vamos seguir porque tem mais coisa. Acompanha comigo aí. Aí nós temos aqui o conceito de aptidão física. O que seria o conceito de aptidão física, professora Iris? Então nós temos aí uma capacidade de realizar as atividades físicas cotidianas com maior tranquilidade e com menor esforço. Perfeito. Então, quando eu digo capacidade de realizar, eu vou envolver também as capacidades físicas, né? Eu vou envolver, por exemplo, força, resistência, flexibilidade. Só que aí você vai realizar isso sem aquela sensação de cansaço. Então, veja bem, por exemplo, vem aqui com a gente para a gente refletir. Eu moro em apartamento, eu moro no quarto andar. Ultimamente, a professora andou fazendo pouca atividade física, estudando muito, fazendo pouca atividade física. Olha, eu pagando aqui, dizendo para vocês que a professora está quase sedentária. Tenho que descer a escada, tive problema no meu elevador, chego lá embaixo, quarto andar, com pau de língua para fora. Isso significa o quê? Que eu não tô com aptidão física para descer e subir a escada. Eu precisaria treinar, né? Que eu não tenho a capacidade, no conceito que eu apresentei para vocês, eu não tenho a capacidade de subir e descer sem a percepção de cansaço. Então, quando a gente fala de aptidão física, a gente fala, você realizou determinado esforço e conseguiu fazer sem a percepção de cansaço, ok? Então, se você deu uma corridinha ali e já cansou, sua aptidão física tá precisando ser melhorada. E aí, quando a gente fala de aptidão física, a gente vai falar das capacidades físicas. Nós vamos ter uma aula que nós vamos tratar sobre isso. O que mais que a gente tem para falar nesse slide, professora Iris? Acompanha aí comigo. Bora lá. Aí nós temos aqui, então, que no contexto do exercício, refere-se a estar apto para o exercício. Então, quando eu tenho aptidão física, significa que eu tenho condições de realizar aquele exercício. E essa aptidão física vai estar presente aí na minha vida, né? Vai estar associada também à minha saúde e à qualidade de vida. Fechamos esse tópico. E qual que é o terceiro tópico, professora Iris? Temos aí os aspectos legais da saúde, da promoção da saúde e da atividade física. Perfeito. Nós refletimos agora sobre a questão do contexto histórico, não foi? Sim. Agora eu vou convidar o aluno da mediação para ver uma matéria que vai sintetizar um pouco, vai introduzir as conferências, vai trazer um pouco das declarações e aí a gente volta reforçando, fechando esse terceiro tópico. Acompanha aí comigo. O conforto de pedir uma comida sem sair da frente da televisão, de marcar encontros online com os amigos e de fazer diversas outras coisas sem sair de casa. Essas são facilidades permitidas pelo avanço da tecnologia. Isso tudo é muito bom desde que usado na medida certa. Muita gente está deixando de se movimentar por causa disso e a nossa população está se tornando cada vez mais sedentária. Mas é ao avanço tecnológico que devemos as conquistas e a consolidação do esporte. Foi a partir daí que todo cidadão, independente de cor, raça ou credo, passou a ter direito à atividade física como uma ferramenta de promoção da saúde e prevenção de doenças. Qualidade de vida é para todos. Além de ajudar na saúde no corpo, melhora mais ainda a sua autoestima. Boa aula e até mais! Viu aí? Gostou da nossa matéria? Agora nós vamos refletir a partir da uma ata que eu apresentei para vocês, mostrei 1978, começou todo esse processo de transformação, não acabou aí. E eu digo para a professora Iris que a gente tem que atualizar essa nossa planilha, a gente tem que trazer as últimas conferências agora que foram realizadas, porque sempre tem, não acabou. A partir dessa conferência é que a gente consegue ter essas políticas públicas chegando. E agora eu vou mostrar para vocês quais foram as que mais destacaram, as que mais contribuíram, por exemplo, para que você vá no SUS, ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Olha que importante. Então agora a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Acompanha aí comigo. Então nós temos aqui as conferências internacionais. Então o movimento ele é internacional.
Para chegar no Brasil, a gente começou então com a Declaração de Alma-Ata. Você vê que aqui já está 1979, porque foi quando foi efetivado, né? Iniciou em 1978, em 79 foi efetivado. E aí nós tivemos várias conferências que foram realizadas, que contribuíram para que a gente conseguisse, né, a criação do Sistema Único de Saúde no Brasil. A primeira declaração da Conferência 1, né, da primeira Conferência de Promoção da Saúde, foi em 1986. Nessa data tinha um ano. Professora Iris também, né, professora? 3 anos. 3? 3 anos. Ah, é verdade, né? 83, né? É. E aí nós temos aqui Canadá. Aconteceu a primeira declaração no Canadá. A segunda foi aonde, professora Iris? Aconteceu na Austrália em 1988, a chamada Declaração de Adelaide. Perfeito. Aí você vê aqui que da primeira para a segunda foram 2 anos, né? Então nós tivemos Declaração de Ottawa, Declaração de Adelaide, e em 1991 na Suécia nós tivemos a Sundsvall. Em 1997, aí demorou um pouquinho mais, né? Aí nós tivemos a da Indonésia. E no ano 2000 nós tivemos a do México. Quero dizer para vocês que a realização dessa conferência também tem a ver com fatores políticos, com o governo da época, a prioridade do governo, mas que é um ponto determinante para que chegue às políticas públicas. Como que isso veio no Brasil, professora Iris? Nós vemos aí na década de 70 com a instalação aí do movimento sanitário no Brasil. Perfeito. Então, o marco no Brasil, veja bem, é o movimento sanitário. Então, como eu digo, quando eu digo assim que a Ottawa e foi a primeira e a Alma-Ata foi o marco internacional, aqui no Brasil começou a partir da década de 70 com o movimento sanitário. E aí nós tivemos como documentos que nortearam, né, que deram base legal para que isso acontecesse no Brasil. A Declaração de Alma-Ata, a Carta de Ottawa, que é da primeira conferência, e a Constituição Federal de 1978. Então, esses documentos aqui dão base legal para que fosse criada a Carta Magna Brasileira. E aí é importante a gente ressaltar que esse ano de 1990 é um marco no Brasil para a saúde, porque é o ano que a gente cria o Sistema Único de Saúde, é o ano que a gente tem a Lei Orgânica de Saúde, é o ano que a gente diz, a partir da Constituição Federal, que saúde é um direito de todos. Exato. Não é legal? Isso. Então vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, acompanha aí comigo. Aí nós temos então que saúde e atividade física, ela passa a ser um direito social de todos. Isso na Constituição Federal e isso na Lei Orgânica de Saúde. Destaque, Constituição Federal 1988 e a Lei 1990. E aí o que ela garante? Justamente esse acesso universal à promoção, proteção e recuperação. E a lei orgânica, dentre vários fatores, ela vai garantir alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda e o que, professora Iris? Transporte, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais também. Então vejam bem, é fruto de uma luta, luta social. Então para eu dizer hoje, para eu chegar num posto de saúde, ter um atendimento médico, para eu ter uma política pública dizendo que a atividade física é importante, tem todo esse contexto histórico, né? Então foram lutas, foram debates, foram discussões, para que você chegue no SUS, tenha o direito ao atendimento médico, você tem um espaço público para fazer atividade física. Então tudo é fruto de lutas e lutas que a gente vai entendendo aí no nosso contexto histórico. Vamos seguir porque o tempo está indo, acompanha comigo aí. Aí nós temos então as bases. Como que a atividade física passou a ser priorizada, professora Iris, no nosso Brasil? Através aí primeiro aí dessa estratégia global da promoção de saúde pela OMS. Na sequência nós temos aí a política nacional de promoção de saúde aqui, né, no Brasil.
E a gente começa a observar algumas coisas que são pertinentes, né, para essa estratégia global, para essa estratégia de promoção de saúde. Né, nós temos aí um grande avanço tecnológico, tá, envolvido, nós temos uma grande mobilização de saúde e a criação de um documento norteador no ano de 2006, que é a Política Nacional de Promoção de Saúde. Perfeito, então vem aqui com a gente. 1990 foi criado aí o Sistema Único de Saúde. Sim. Depois veio a Estratégia Global. Na Estratégia Global, ela disse assim, resumindo, olha, teve a Revolução Industrial, a tecnologia chegou, as pessoas começando a fazer menos atividade física, diminuiu a atividade física, começou a surgir problemas associados a esse sedentarismo e as pessoas começaram a adoecer. Começou a surgir as doenças crônico-degenerativas. E aí, o que eles fizeram nessas conferências? Bom, se as pessoas estão mais sedentárias e a tecnologia é coisa boa, é boa a tecnologia. Então, agora a gente tem que criar um movimento para estimular a prática da atividade física. E aí começaram a surgir as políticas. Surgiu em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. E na Política Nacional de Promoção da Saúde, a atividade física é uma prioridade. E aí como que fica isso? Acompanha aí no slide que a gente vai mostrar para vocês agora. Então nós temos aqui as metas, né, das políticas de promoção da saúde, da atividade física especificamente. Quais são elas, professora Iris? Nós temos a inserção do controle do sedentarismo, a promoção de um estilo de vida mais ativo e a criação de espaços adequados para essas práticas de exercício físico. Então aqui são as 3 alternativas que eles falaram. Bom, para eu resolver o problema do sedentarismo da população, eu tenho que controlar isso. Eu vou ter que fazer esse controle e eu vou ter que estimular que eles tenham um estilo de vida ativo. E eu vou oferecer espaços, porque para eles terem um estilo de vida ativo, eles precisam de espaços. E aí, uma observaçãozinha aqui que quando eu falo de estilo ativo, né, estilo de vida ativo, eu não falo necessariamente de atividade física regular. Eles são diferentes. Mas isso a gente vai refletir essa diferença em um outro momento. Vamos seguir. Condicionamento físico, por que e para quê? Parece que é óbvio, né, professora, responder essa pergunta já, né? Sim. Se a gente olha aqui as imagens, né, as pessoas com peso corporal acima, né, do peso corporal, as doenças associadas, a gente já começa a ver que eu ter um condicionamento físico também vai influenciar na minha saúde. Isso por quê? Porque quando eu tenho um bom condicionamento físico, eu tenho resistência. Resistência é uma capacidade física e essa resistência ela pode ser aeróbia e pode ser muscular. Eu também tenho, professora Iris, o que mais? Força muscular. A força é importante para várias atividades do dia a dia. E se você trabalha, né, num serviço que te exige muita força, você precisa ter essa capacidade física bem desenvolvida. Sim. O que mais que a gente precisa? Precisamos de muita flexibilidade, ter esse controle aí nessa nossa composição corporal e uma velocidade e agilidade também. Essas capacidades são muito importantes de serem inseridas no nosso dia a dia. Perfeito. E aí, o que eu quero que você se ligue aí? Se liga, né? A atividade física, ela é uma ferramenta. Hoje ela é uma ferramenta que vai trabalhar a prevenção de doenças, a promoção da saúde, ela vai reduzir fatores de riscos, ela também, né, não é uma decisão somente pessoal, eu preciso também ter o papel do governo, como a gente disse, ter o espaço adequado, ter condições para que essa pessoa possa fazer essa atividade física, principalmente as pessoas que são de classes mais baixas, então eu tenho que ter condições, ter um acesso, ter um local digno para eu fazer, porque eu não posso praticar essa atividade física também se eu não tiver um espaço adequado, fica arriscado. Eu também preciso considerar os fatores individuais, o ambiental, o cultural, o econômico, o político. Então a atividade física ela vai perpassar uma dimensão para além da saúde. E aí, professora Iris, para a gente fechar, eu vou só mostrar aqui o slidezinho do Mexa-se,
para dizer que nós vamos ter momento mexa-se. Sim, teremos. E nós vamos ter momento mexa-se depois, né? No nosso momento de aula aí, eu vou fazer a revisão e aí nós voltamos falando do nosso mexa-se, nossa agenda do mexa-se, depois da revisão de aula. Então, levanta, toma uma aguinha aí, alonga o corpo e já já a gente volta fazendo a revisão da aula. Tchau, tchau.